Você não encontrou este vídeo por acaso. Talvez você esteja sentindo uma inquietação no seu relacionamento, uma sombra que paira sobre momentos que deveriam ser de luz e confiança. Talvez as peças não se encaixem, mas você não consegue apontar o que está errado. Essa sensação, essa dissonância, pode ser um sinal poderoso. Hoje, vamos desvendar o labirinto de manipulação que um narcisista tóxico e dissimulado cria quando está te traindo. Prepare-se para despir a realidade de suas máscaras, porque o que você vai descobrir pode ser doloroso, mas é o primeiro e mais crucial passo para a sua cura e liberdade. Antes de mergulharmos no tema, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre psicologia profunda e relacionamentos tóxicos. Imagine a cena. Você investindo sua energia, seu amor, suas esperanças em construir um futuro a dois, enquanto em paralelo seu parceiro orquestra uma vida secreta, uma realidade paralela tecida com fios de mentira e engano. E o mais cruel de tudo é que você é feita de cúmplice dessa dor, levada a acreditar que a culpa, a desconfiança, a solidão que sente emanam de você. Milhares de pessoas vivem essa agonia silenciosa, sem sequer desconfiar da profundidade do jogo em que estão envolvidas. O narcisista não trai como uma pessoa comum que sente remorso ou culpa. Para ele, a traição é uma arte sinistra, uma demonstração de poder e controle. O objetivo aqui não é alimentar a raiva ou o ressentimento, mas sim oferecer um mapa para que você possa navegar por essa complexa teia de manipulação. Vamos expor as táticas cruéis, os padrões comportamentais que muitas vezes são tão sutis que te levam a questionar a própria sanidade, a acreditar que a paranoia é sua. Como um sábio disse, o primeiro passo para a cura é ver a ferida com clareza. E é exatamente isso que faremos hoje. Vamos arrancar a venda dos seus olhos, para que você nunca mais seja enganada da mesma forma. Se essa sensação de que algo não está certo, mas você não consegue nomear, te persegue, este vídeo pode ser um bálsamo para a sua mente e um escudo para o seu coração. O que vamos compartilhar aqui não são apenas suposições, mas padrões comportamentais documentados, estudados por especialistas e validados por incontáveis pessoas que já passaram por esse inferno e encontraram o caminho para a luz. O narcisista traidor não é apenas infiel. Ele é um predador emocional que usa sua própria bondade contra você. Enquanto a maioria das pessoas sentiria o peso da culpa, ele se alimenta do prazer do engano. Para eles, é um jogo. Quanto mais elaborada a mentira, maior a sensação de poder e superioridade. Você vai descobrir como eles plantam sementes de dúvida, como te fazem questionar sua sanidade e como habilmente te convencem de que você é o problema, enquanto eles levam uma vida dupla. Vamos começar a jornada de desvendamento. A primeira tática que um narcisista utiliza quando está te traindo é a criação de conflitos do nada. Não estamos falando das discussões normais que todo casal tem. Estamos falando de explosões súbitas, acusações absurdas, conflitos que parecem surgir do éter. Você está em um momento de paz e, de repente, uma pequena ação sua se torna o gatilho para uma tempestade de raiva e acusações. Parece familiar? Essas brigas não são aleatórias. Elas têm um propósito sinistro, criar uma justificativa emocional para a ausência dele, uma desculpa para desaparecer, para encontrar a outra pessoa. É como um ladrão que quebra a própria janela para simular um assalto. E o mais cruel é que enquanto você fica imersa em culpa, tentando desesperadamente entender o que fez de errado, tentando consertar o que nem foi quebrado por você, ele está desfrutando de momentos de prazer, muitas vezes com a pessoa com quem te trai. E quando ele retorna, ainda te culpa pela briga, fazendo você se desculpar por algo que nem sequer começou. Lembre-se, quando alguém projeta uma raiva desproporcional em você, é porque está carregando uma culpa que não consegue ou não quer enfrentar.
A briga fabricada é a tentativa desesperada do narcisista de transferir a culpa da traição para você. Antes mesmo que você descubra a verdade nua e crua, o padrão é sempre o mesmo. Eles chegam em casa já irritados, procurando a menor brecha para explodir. Pode ser o jeito que você respirou, a pergunta mais simples sobre o dia deles, ou até mesmo a sua mera existência. A raiva já estava lá, plantada pela culpa da traição, e você, inocentemente, se torna o alvo. Após a explosão, eles saem, batendo a porta, fingindo estar ofendidos. Mas, na verdade, estão aliviados por terem uma desculpa perfeita para ir ao encontro de sua amante. Enquanto isso, você se consome em autoanálise, desvendando cada palavra, cada gesto, buscando um erro que não existe. Agora respire fundo. Estamos apenas começando. O telefone, essa extensão da nossa vida moderna, se torna um verdadeiro objeto de culto para o narcisista traidor. De repente, o aparelho que antes mal sabia usar se transforma em uma fortaleza impenetrável, protegida por senhas complexas e notificações silenciadas. Ele o leva para o banheiro, dorme com ele embaixo do travesseiro e entra em pânico com uma bateria baixa. Qualquer pergunta sobre quem enviou uma mensagem é recebida com respostas vagas e evasivas. É trabalho. É da minha mãe. A agilidade com que ele troca de tela quando você se aproxima é quase impressionante, como um mágico que esconde um truque. Um momento antes, ele estava em uma conversa íntima e no instante seguinte está verificando a previsão do tempo. Essa habilidade não nasce do nada. É fruto de muito treino e de uma culpa acumulada que ele não consegue encarar. Quando alguém esconde algo de você, muitas vezes, está escondendo de si mesmo. O narcisista não consegue se olhar no espelho sem sentir repulsa pelo que se tornou. E por isso, projeta essa energia suja em você, fazendo com que você se sinta a pessoa suspeita. E o que torna tudo ainda mais cruel é a forma como ele transforma sua intuição em um defeito. Ele te acusa de ser ciumenta, controladora, de não confiar nele. Sua percepção aguçada é rotulada como paranoia. É como se você fosse louca por desconfiar de algo quando ele está ali, na sua frente, mantendo uma conversa com a amante. O telefone se torna um templo sagrado, intocável. Se antes as senhas eram compartilhadas e os segredos eram inexistentes, agora o aparelho possui códigos mais complexos que um cofre de banco. E se você ousa questionar, é recebida com discursos sobre privacidade e direitos individuais. Essa proteção compulsiva se manifesta em reflexos quase cômicos, se não fossem tão dolorosos. O celular sempre de cara para baixo, configurações para ocultar previews de mensagens, toques diferentes para pessoas específicas. É uma operação militar para esconder uma guerra emocional. O mais perverso é que, enquanto eles protegem o telefone como se fosse um estado secreto, eles te fazem sentir culpada por qualquer suspeita. Você não confia em mim? Que tipo de relacionamento é esse que precisa de fiscalização? Você está paranoica. E você, no fundo, começa a acreditar que o problema é você. Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. Mas a terceira tática é ainda mais desestabilizadora, pois revela a maestria do narcisista em distorcer a realidade. Ele demonstra uma incapacidade chocante de contar uma história coerente sobre onde esteve. É como se a mente dele fosse um quebra-cabeças com peças faltando. Cada vez que ele relata seus passos, um detalhe fundamental muda. Primeiro, ele disse que saiu com João do trabalho. Depois, a história muda para o pessoal da empresa. Na terceira versão, João nem estava lá, e ele estava com um cliente importante. E quando você aponta essas contradições, ele te olha como se você fosse a louca por ter prestado atenção a esses detalhes.
O mais perturbador é quando você encontra evidências concretas, um recibo de restaurante em um lugar que ele jurou não ter ido, uma foto em segundo plano em alguma rede social, um gasto no cartão que não bate com a história. Mesmo com a prova em mãos, ele consegue inventar uma explicação que te faz questionar sua própria sanidade. Lembre-se sempre da importância de confiar na sua intuição. Quando algo não faz sentido, é porque realmente não faz sentido. Seu subconsciente capta as mentiras antes mesmo que sua mente consciente as processe. É por isso que você sente aquele aperto no peito, aquela sensação incômoda de que algo está errado. O narcisista se alimenta da sua bondade, do seu amor, da sua vontade de acreditar nele para te empurrar mentira após mentira. Eles sabem que você quer que seja verdade e por isso abusam dessa vulnerabilidade emocional. A arte da mentira narcisista não está apenas na criação da história falsa, mas na forma como eles te fazem duvidar da sua capacidade de percepção. Eles contam com detalhes desnecessários para conferir veracidade, criam personagens secundários para confirmar suas narrativas, usam linguagem corporal confiante para vender a mentira. Quando você questiona inconsistências, eles não apenas negam, eles te fazem sentir mal por questionar. Que memória é essa? Você está ouvindo direito? Por que você sempre pensa o pior? É como se sua capacidade de raciocínio fosse o problema, e não as mentiras deles. O mais cruel é que eles podem passar horas elaborando versões diferentes da mesma história, mas não conseguem investir 5 minutos para uma conversa honesta com você. A energia que gastam mentindo poderia construir um relacionamento real, mas eles preferem destruir, construindo castelos de areia que desmoronam ao menor toque da verdade. A quarta tática é o desprezo sistemático e constante. De repente, nada do que você faz está bom. Sua comida está sem sal, suas roupas estão feias, sua opinião é irrelevante, seus sonhos são bobagem. É como se você tivesse se tornado invisível para tudo que é positivo, mas hipervisível para qualquer defeito imaginário. Esse desprezo não acontece porque você mudou ou porque fez algo errado. Ele acontece porque a mente do narcisista precisa te desvalorizar para justificar a traição. É impossível trair alguém que você respeita e admira. Portanto, eles constroem em sua própria mente uma versão distorcida de você, uma versão que, segundo eles, merece ser traída. O mais cruel é que esse processo é gradual. Começa com piadinhas aparentemente inofensivas, evolui para críticas construtivas e termina em desprezo explícito. E você, na sua ânsia de salvar o relacionamento, tenta se encaixar nas exigências deles, sem perceber que está entrando em uma espiral de autodestruição. Quando alguém tenta diminuir a sua luz, é porque a própria luz dele se apagou. O narcisista traidor está em guerra consigo mesmo, e você se torna o campo de batalha onde ele projeta todo o nojo que sente da própria alma. A pessoa que um dia te amou e te admirou não morreu. Ela, na verdade, nunca existiu de verdade. O que você amou foi uma máscara, uma performance criada para te conquistar, e agora que já te tem na palma da mão, a máscara pode cair, revelando o que sempre esteve por baixo. O desprezo se manifesta de formas sutis e cruéis. Eles reviram os olhos quando você fala, suspiram com impaciência quando você expressa sentimentos, fazem piadas sobre suas inseguranças na frente de outras pessoas. É como uma morte por 1000 cortes. Cada desprezo, por menor que seja, vai minando sua autoestima aos poucos. Eles te comparam com outras mulheres constantemente. Aquela fulana é tão independente, essa outra se cuida melhor. Aquela ali, pelo menos, não reclama de tudo. Essas comparações não são casuais, são facadas estratégicas para te fazer sentir inadequada e, ao mesmo tempo, grata pelas migalhas de atenção que recebe.
O mais perverso é que quando você se defende ou reclama do desprezo, eles te acusam de ser sensível demais, de não aguentar brincadeira, de ser paranoica. Eles transformam sua dor legítima em um defeito de caráter, fazendo você questionar se realmente merece ser tratada com respeito. A quinta tática é ainda mais sinistra, pois tem o poder de te fazer sentir completamente louca. Trata-se da frieza emocional total. Quando você tenta conversar sobre o relacionamento, é como se estivesse falando com uma parede de gelo. Você derrama o seu coração, expõe seus medos, sua dor, a sensação profunda de que algo está errado, e a resposta é um silêncio constrangedor ou um categórico "você está exagerando". Essa frieza não é apenas uma falta de empatia, é uma estratégia calculada para te fazer sentir que seus sentimentos são exagerados, desnecessários, problemáticos. Eles te fazem sentir como se você fosse uma pessoa difícil, dramática, alguém que cria problemas onde não existem. Quando você chora, eles suspiram como se fosse um incômodo. Quando você tenta se aproximar fisicamente, eles se afastam como se você fosse contagiosa. Quando você pede atenção, eles te tratam como uma criança fazendo birra. É uma tortura psicológica silenciosa e devastadora. A frieza emocional é, invariavelmente, um reflexo de alguém que congelou o próprio coração para não sentir a dor do que está fazendo. O narcisista não consegue acessar a empatia ou demonstrar calor humano, pois isso significaria sentir culpa pela traição. Então, ele congela tudo, inclusive você. O mais perverso é que essa frieza te impulsiona a tentar ainda mais. Você intensifica seus esforços para reconquistar o carinho que um dia existiu, sem perceber que está alimentando um vício emocional. Quanto mais você se esforça, mais eles se afastam, criando um ciclo vicioso de rejeição e desespero. A frieza se manifesta em gestos aparentemente pequenos que destroem sua alma. Eles não respondem quando você diz "eu te amo", não retribuem abraços, não fazem contato visual durante conversas importantes. É como se você fosse um fantasma na sua própria casa. Eles desenvolvem uma habilidade sobrenatural para ignorar suas necessidades emocionais. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida, e eles agem como se nada estivesse acontecendo. Não perguntam como você está, não oferecem suporte, não demonstram nenhum interesse genuíno pela sua dor. Quando você confronta essa frieza, eles sempre têm uma desculpa. Estão estressados com o trabalho, preocupados com problemas familiares, cansados demais para conversas profundas. Mas você percebe que essa energia cansada magicamente desaparece quando eles estão ao telefone com certas pessoas ou quando precisam sair para seus compromissos. A sexta tática é a construção de um labirinto de mentiras tão complexo que você perde a noção do que é real. Não são mentiras simples, como "trabalhei até tarde". São mentiras elaboradas, com personagens, cenários e detalhes inventados que se conectam entre si, formando uma realidade paralela. Eles contam histórias sobre colegas de trabalho que não existem, eventos que nunca aconteceram, problemas familiares inventados. E o mais impressionante é que conseguem manter essa ficção por meses, até anos, criando um universo alternativo, onde eles são sempre a vítima ou o herói, nunca o vilão. O que mais machuca é perceber que, enquanto você vivia uma verdade, seus sentimentos, seus medos, suas esperanças, eles viviam uma mentira elaborada, onde você era apenas um personagem coadjuvante. Sua vida se tornou um roteiro na cabeça deles. A mentira é como um vírus. Começa pequena, mas se multiplica até infectar tudo. O narcisista traidor não mente apenas sobre a traição. Ele mente sobre tudo, sobre o passado, sobre os sentimentos, sobre os planos futuros.
A mentira se torna a linguagem natural deles. O mais perturbador é quando você começa a questionar suas próprias memórias. Será que aquela conversa realmente aconteceu? Será que você entendeu errado? Será que sua memória está falhando? Eles são tão convincentes nas mentiras que você começa a duvidar da própria sanidade. O labirinto de mentiras é construído estrategicamente para confundir e desorientar. Eles misturam verdades com mentiras, criam versões diferentes da mesma história, dependendo da audiência, usam detalhes reais para dar credibilidade às invenções. É como um jogo de RPG, onde eles são o mestre, e você é apenas um personagem sendo manipulado. Eles têm uma memória seletiva impressionante. Lembram perfeitamente de cada detalhe das mentiras que contaram, mas esquecem convenientemente de promessas feitas, compromissos assumidos ou momentos importantes para você. É como se a mente deles tivesse 2 HDs, um para as mentiras e outro para tudo que não convém lembrar. O mais cruel é que quando você finalmente detecta uma mentira e confronta, eles não apenas negam, mas te fazem sentir culpada por suspeitar. Como você pode pensar isso de mim? Depois de tudo que construímos, você não confia no amor que temos? Eles transformam sua legítima desconfiança em um ataque ao relacionamento. E chegamos à 7ª tática, que ataca algo ainda mais íntimo e doloroso: o uso da intimidade como arma de manipulação. De repente, o sexo se torna moeda de troca, carinho se torna prêmio por bom comportamento, e afeto físico só acontece quando eles precisam de algo ou quando sentem que você está suspeitando demais. Você percebe que a intimidade não flui mais naturalmente. Parece forçada, mecânica, como se eles estivessem cumprindo uma obrigação ou representando um papel. E às vezes, no meio de momentos íntimos, você sente que eles estão ausentes, como se a mente deles estivesse em outro lugar ou com outra pessoa. O mais cruel é quando eles usam a rejeição sexual como punição. Quando você questiona algo, quando desconfia de alguma coisa, quando não age exatamente como eles querem, eles cortam toda a intimidade. É como se dissessem: se você não me obedecer, não vai receber amor. A intimidade verdadeira só existe quando há honestidade total. Quando alguém está escondendo uma traição, é impossível haver intimidade real. O que vocês têm é uma encenação, uma performance, onde eles fingem estar presentes enquanto o coração está em outro lugar. E tem algo ainda mais doloroso. Às vezes, eles usam técnicas ou comportamentos na intimidade com você que claramente aprenderam com outra pessoa. É como se você fosse um laboratório onde eles testam coisas que a amante ensinou e você nem percebe que está sendo usada como cobaia. A intimidade vira um termômetro do humor deles, não uma expressão de amor entre vocês. Se eles estão felizes com a situação da amante, podem até ser mais carinhosos com você. É a culpa fazendo eles compensarem. Se estão estressados porque a amante está cobrando mais atenção, você que paga o pato com frieza e rejeição. Eles desenvolvem uma habilidade perturbadora de dissociar durante a intimidade. O corpo está ali com você, mas a mente está em outro lugar. Você sente que está fazendo amor com um fantasma, uma versão vazia da pessoa que costumava te desejar de verdade. O mais perverso é quando usam a intimidade como álibi. Depois de uma noite romântica contigo, se sentem quitados para passar o fim de semana com a amante, como se o sexo com você fosse uma taxa que eles pagam para ter o direito à traição. É uma transação emocional nojenta, onde seu amor vira moeda de troca. A 8ª tática vai te chocar pela audácia. Trata-se de transformar você na culpada de absolutamente tudo que está errado no relacionamento, incluindo a própria traição.
É uma inversão tão absurda da realidade que parece um roteiro de filme de terror psicológico. Quando você questiona os comportamentos estranhos, eles dizem que você é paranoica. Quando você pede mais atenção, eles dizem que você é carente. Quando você fica triste com a frieza, eles dizem que você é dramática. E o mais absurdo, quando finalmente descobrem a traição, eles dizem que foi culpa sua por não ser uma parceira melhor. É como se eles fossem um ladrão que invade sua casa e depois te culpa por não ter trancado melhor a porta. A lógica é tão distorcida que você começa a acreditar que fez algo errado, que poderia ter evitado a traição, sendo mais isso ou menos aquilo. Eles constroem uma narrativa onde você é a vilã da própria história. Você que não dava atenção suficiente, você que estava sempre reclamando, você que não entendia as necessidades deles. E enquanto isso, eles se pintam como a vítima incompreendida que não teve escolha, a não ser buscar carinho em outro lugar. O narcisista traidor precisa que você se sinta culpada porque é a única forma de eles dormirem à noite. Se você não for a culpada, eles terão que enfrentar o monstro que se tornaram. O mais devastador é que você pode passar anos acreditando nessa versão distorcida dos fatos, carregando culpas que nunca foram suas, tentando se corrigir para evitar futuras traições que, inevitavelmente, acontecerão de qualquer forma. A culpabilização é sistemática e implacável. Se você reclama da frieza, é porque é carente demais. Se você não reclama, é porque não se importa com o relacionamento. Se você questiona onde eles estavam, é controladora. Se você não questiona, é porque não ama o suficiente para se importar. É um jogo onde você sempre perde. Eles reescrevem a história do relacionamento para se adequar à narrativa onde você é a culpada. Aqueles momentos lindos que vocês viveram se tornam exceções na memória deles. Os problemas que eles criaram viram reações aos seus defeitos. É como se fossem um editor de vídeo da realidade, cortando e colando memórias para criar a versão que os beneficia. O mais cruel é quando envolvem outras pessoas nessa narrativa. Contam para a família e amigos uma versão onde você é a esposa difícil, a namorada problemática, a pessoa que não soube valorizar o relacionamento. E você se vê tendo que se defender de acusações sobre coisas que nem fez, crimes que não cometeu. E chegamos à nona tática, que é talvez a mais sinistra de todas. Trata-se de recrutar a própria amante como defensora deles contra você. Sim, você leu certo. Eles manipulam a amante de tal forma que se você descobrir a traição e confrontar qualquer uma das duas pessoas, será você quem parecerá louca e eles, as vítimas. A amante acredita em cada mentira que ele conta sobre você, que você é louca, controladora, que não o compreende, que o relacionamento já estava morto há muito tempo. Ela se vê como a salvadora, a pessoa que trouxe luz para a vida dele. E quando você aparece na história como a esposa traída, ela te vê como a vilã que está atrapalhando o amor verdadeiro deles. É uma manipulação tão perfeita que quando você finalmente confronta a situação, se depara com duas pessoas que te olham como se você fosse a perturbada. Eles criaram uma realidade alternativa onde você é a intrusa no seu próprio relacionamento. A maior tragédia não é ser traída por quem você ama, mas descobrir que quem você amava nunca existiu realmente. O narcisista não é apenas um traidor. Ele é um construtor de ilusões, um arquiteto de realidades falsas, onde ele sempre é o protagonista e você, sempre o obstáculo. E chegamos à 10ª e última tática, que é a inversão total da realidade. Eles te acusam de estar traindo. Depois de meses ou anos fazendo tudo isso com você, depois de toda a manipulação e mentiras, eles têm a audácia de te acusar de infidelidade. É como se um incendiário acusasse os bombeiros de provocar incêndios. A lógica é tão invertida que deixa você zonza,
mas faz parte da estratégia. Se eles conseguirem te convencer de que você também é culpada de traição, então vocês estão quites e a culpa deles diminui. Eles investigam seu telefone, questionam suas amizades, criam ciúmes de pessoas que nem existem romanticamente na sua vida e fazem isso com a maior cara de pau do mundo, como se fossem eles a parte traída da relação. Quando alguém projeta suas próprias sombras em você, é porque não consegue mais carregar o peso da própria escuridão. O narcisista traidor precisa que você seja culpada também, porque é insuportável ser o único monstro da história. A amante, por sua vez, é convencida de que foi ela quem roubou o homem de você, quando, na verdade, ela também está sendo manipulada. Ele conta para ela que você é fria, que não o compreende, que o relacionamento já estava acabado. Ela acredita que está salvando um homem infeliz, não percebendo que é apenas a próxima vítima na lista. O mais perverso é que quando tudo se desmorona, e sempre se desmorona, eles conseguem sair da situação se fazendo de vítima das duas. Para você, dirão que a amante o seduziu. Para a amante, dirão que você o chantageia emocionalmente. É um jogo de xadrez emocional, onde eles movem as peças e vocês duas se destroem mutuamente. Qual dessas atitudes você reconhece no seu relacionamento? Se você chegou até aqui e se identificou com várias dessas táticas, quero que saiba uma coisa. Você não está louca. Sua intuição estava certa o tempo todo. Sua dor é válida. Suas suspeitas fazem sentido. E você merece muito mais do que essa encenação cruel que chamam de amor. Você tem o direito de se afastar de qualquer situação que não honre sua alma. E é isso que quero deixar para você hoje. Honre sua alma. Confie na sua intuição e nunca jamais aceite menos amor do que você oferece. A recuperação de um relacionamento narcisista não é apenas sobre superar a traição. É sobre recuperar sua identidade, sua autoestima, sua capacidade de confiar nos próprios sentimentos. É um renascimento emocional, onde você aprende que merece ser amada de verdade, não manipulada e enganada. Se este vídeo te ajudou a enxergar sua situação com mais clareza, deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque ainda tenho muito mais verdades para revelar sobre relacionamentos tóxicos e narcisismo. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, você merece um amor que te faça crescer, não um que te diminua. Você merece honestidade, não jogos mentais. Você merece paz, não guerra emocional constante. E, principalmente, você merece ser feliz. Se você se identificou com as sombras projetadas pelas palavras que compartilhamos, saiba que esse reconhecimento é o seu primeiro ato de autodefesa, o germinar de um renascimento. Cada tática exposta é um convite para desmantelar a teia de ilusão que te aprisionou, para reencontrar a trilha de volta para si mesma. A complexidade da manipulação narcisista, com suas inversões cruéis de realidade e sua habilidade em transferir culpa, revela não a sua fraqueza, mas a força insidiosa de uma mente que opera em um universo paralelo de auto-engano. A sua intuição, essa bússola interna que tantos tentaram silenciar, é a sua maior aliada nesta jornada de recuperação. O padrão de desvalorização, a frieza que congela a alma, a complexidade das mentiras arquitetadas para te fazer duvidar de si mesma, tudo isso é projetado para criar um abismo entre você e a sua verdade. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, é libertadora. Você não é a fonte dos problemas que lhe são atribuídos. Você não é louca, não é carente, não é excessivamente sensível. Você é uma alma que buscou um amor genuíno em um terreno árido e agora tem a oportunidade de replantar suas raízes em solo fértil. A cura não é um evento, mas um processo contínuo de desconstrução e reconstrução.
de reaprender a confiar na sua própria percepção e nos seus sentimentos. Lembre-se de que o amor verdadeiro não exige sacrifício da sua essência. Ele a celebra e a expande. O que foi vivido não foi amor, mas um jogo de poder disfarçado. E agora é hora de jogar o seu próprio jogo, um jogo de autocuidado, de redefinição de limites e de reencontro com a sua força interior. A verdade que você desvendou hoje não é um fim, mas um começo. A verdadeira prática começa agora, na forma como você escolhe se olhar no espelho, na coragem de honrar suas necessidades e na sabedoria de se cercar de relacionamentos que nutrem a sua alma, em vez de drená-la. Você merece um amor que te eleve, que te inspire, que te veja em toda a sua glória, sem sombras ou dissimulações. Que esta jornada de clareza seja o prelúdio para uma vida repleta de autenticidade e amor próprio inabalável.